Vamos ler a palavra de Deus. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Salmo 77. Aleluia. Salmo de Asaf. Salmo 77, amém? Abra sua Bíblia aí, acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz: clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço, remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz de teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Amém? Quantos podem glorificar ao Senhor por esta poderosa palavra? Nós vamos fazer oração de intercessão, apresentando todos os pedidos de oração que está aqui no cálice de oração. Vamos também estar apresentando todos os pedidos que está nos chegando através da live, aí pela página da igreja no Facebook. Vamos apresentar cada pedido que está sendo encaminhado, cada família, cada pessoa que está nos acompanhando. Vamos orar por nossa cidade, vamos orar pelo nosso estado,
pela nossa nação. Amém? O poder curador, restaurador, vivificador do Senhor vai se manifestar. Ó Pai, em nome de Jesus, debaixo do poder do sangue de Jesus, da Tua palavra, nós como igreja que oramos, e pedimos que o Seu poder seja manifesto, que a Tua glória, Senhor, alcance toda a terra, e que haja saúde, e que toda a malignidade estabelecida, ó Deus, por esse vírus caia por terra, toda letalidade, Senhor, lança por terra, visita os hospitais, Senhor, os postos de saúde, as clínicas, as UPAs, Deus dá saúde ao teu povo, Senhor, visita os profissionais na área de saúde, traga, Senhor, traga cura, visita os que estão nas UTIs, CTIs, entubados, ó Senhor, limpa esses pulmões, limpa, Senhor, limpa, traga cura pelo seu poder, nós assim oramos, ó Pai, certo do teu agir e do teu trabalhar, amém, amém, graças a Deus. Missionário Davi louvando ao Senhor. Após esse louvor, vamos juntos caminhar na palavra de Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Glória a Deus, bendito para sempre é o nome do Senhor. Amados, nós vamos agora receber a porção da palavra que o Senhor tem para nós dentro deste Salmo, Salmo 77, em que
percebemos aqui a divisão deste salmo em duas partes. A primeira é o salmista, Asaf, ele foca no seu estado, na situação em que sua alma se encontrava naquele momento de sua vida. E percebemos aqui que o sentimento que estava sobre a vida dele era de angústia. E em falar sobre angústia, nós temos a certeza de que a grande maioria das pessoas já viveram este momento, ou por que não dizer, muitos estão vivendo esse estado de espírito, em angústia. A angústia é um tipo de sentimento que vem e a gente normalmente não tem resposta. A gente fica procurando a razão do porquê estamos angustiados. E ela vem repentinamente e as pessoas até costumam dizer: nossa, de repente me veio uma coisa ruim. Então chama a angústia de coisa ruim. Ou alguns dizem: nossa, me deu uma ânsia, uma agonia, uma aflição, uma ansiedade. Então nós podemos, sem medo de errar, afirmar que todos nós, em algum momento da nossa vida, já fomos dominados pela angústia. A angústia também vem em consequência de atitudes, de ações, onde nós erramos, onde nós fracassamos, onde nós falhamos, e aí a gente começa a exercer um juízo sobre nós mesmos. Nós começamos a nos cobrar, nós começamos a ficar inconformados do porquê nós fizemos ou agimos naquela determinada circunstância. A angústia também pode vir por um sentimento de impotência diante da morte, diante da enfermidade, diante da assolação, da injustiça. Então veja, existem vários ingredientes que podem nos levar a estarmos angustiados. E esse sentimento, o nosso Senhor Jesus, sim, o nosso próprio Salvador, viveu esse sentimento de angústia, como nenhum ser humano que se move na terra viveu. Então, é importante nós atentarmos para aquilo que o Espírito Santo vai falar conosco através dessa palavra. Como eu disse na primeira parte, o salmista começa a olhar para aquele momento, aquela circunstância, e ele é dominado pelo sentimento de angústia. E aqui está também mais um ponto sobre a angústia. Ela impede que nós tenhamos uma visão precisa das coisas. Ela projeta o mal de um tamanho muito maior do que ele possa ser. Ela projeta o amanhã como algo que virá em forma de desgraça, de mal, enfim. A angústia tem a capacidade de impedir a gente de enxergar as coisas de fato como elas são. Então,
o salmista, dominado por aquele sentimento que estava ali, e normalmente esse sentimento começa a deixar o nosso coração perturbado. Às vezes queremos ficar só, isolados, às vezes não queremos conversar, ficar quietos, às vezes choramos, sem saber a razão daquele choro. Então, Asaf, quando ele começou a ser dominado por aquele sentimento, conforme nós encontramos aqui o versículo 2, em que ele diz: no dia da minha angústia, eu busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Então, veja, Asaf, mesmo dominado por aquele sentimento, por aquela angústia, ele entendeu que só tinha um caminho para ele seguir. Qual o caminho? O caminho da oração. Então, em primeiro lugar, quando você for dominado pela angústia, não deixe ela te algemar, te escravizar, não deixe ela te engessar. A angústia veio e você não sabe a razão, ou até sabe a razão. Faça o seguinte: vai para a presença do Senhor. Vai buscar a Deus. Vai orar. Foi a primeira coisa que ele fez. Em primeiro lugar, ele viu que o caminho era a oração. Por isso que ele declara: no dia da minha angústia, eu tomei uma decisão. Iremassuri abacai. Eu não me permiti ser escravizado por ela. Eu não me permiti ser preso por ela. Eu não me permiti ir para um estado de depressão. Eu fui buscar ao Senhor. E ele foi buscar num horário em que o sono, por certo, não estava mais presente, porque, sim, a angústia muitas vezes nos tira o sono. Então o que ele fez? De noite ele foi buscar ao Senhor. Ele começa a levantar as suas mãos e ele começa então a buscar a Deus. A sua alma, ela estava se recusando a ser consolada. E a oração num estado de angústia, muitas das vezes, vai nos levar a questionamentos. Então ele começa a questionar. Ele começa a perguntar. Veja aqui as perguntas que ele começa, onde no versículo 7 até o versículo 9, ele começa a questionar. E os questionamentos dele são esses: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Ele começa a dizer: Senhor, o Senhor vai rejeitar para sempre? O Senhor vai deixar de ser favorável? Quantos questionamentos possa estar na tua mente, no teu coração, você que está me acompanhando, você que está ouvindo esta palavra. Ele começa a colocar diante do Senhor os seus questionamentos. Sabe, e é a via correta da gente colocar os nossos questionamentos. Porque o homem
não pode dar as respostas, mas aquele que criou todas as coisas tem a resposta para os nossos porquês. Aleluia, você pode adorar a Ele por isso. Talvez eu não tenha a resposta aos seus questionamentos, mas Deus tem a resposta. E ele segue indagando ao Senhor: cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? Veja, quantos questionamentos. Mas à medida que ele vai colocando todos os questionamentos diante do Senhor, colocando aquilo que estava no coração dele, é importante eu dizer isso para você: coloque tudo que está dentro do teu coração diante do Senhor. Você tem liberdade para expor a Ele. Alguém pode dizer: mas pastor, Deus já sabe tudo, Deus já não conhece tudo, Ele não está vendo tudo. Sim, conhece, vê e sabe, mas é importante que você abra o seu coração a Ele. Era isso que Asaf estava fazendo naquele momento. E também nós temos exemplos bíblicos de outros que vivenciaram um momento de angústia tão grande como esse. O próprio salmista Davi, inúmeras vezes. Mas para cada momento de angústia que Davi tinha, era um salmo que nascia, aleluia. Era uma adoração que surgia, eram salmos de louvor que iam fluindo, como o Salmo 46, que ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente, sabe em que hora? Na hora da angústia. Você pode levantar a tua mão e adorar aí? Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, o socorro, bem presente na angústia. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Irmãos, veja o profeta Jonas. Ele é tragado por um grande peixe. A Bíblia nos diz no livro de Jonas que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Ele não morreu. Você já parou para pensar? Ele foi tragado por um peixe. Ele vai para o ventre do peixe. O suco gástrico não o afeta lá dentro. Ele continua vivo. Pasmem, ele continua respirando, não vendo nada, não enxergando nada, sem ter noção de dia, de hora, de tempo, de espaço. Ele só entende uma coisa: aleluia, eu ainda estou vivo. Eu posso estar aqui num lugar indesejável, eu posso estar num lugar onde a agonia da morte, a angústia da morte está presente, mas eu estou vivo. E lá ele faz uma oração. Ele diz, lá dentro, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Das profundezas, olha,
Jonas capítulo 2, versículo 2. Olha o que ele diz: das profundezas da sepultura eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Eu tenho certeza absoluta, você não está dentro do ventre de um peixe. Você não está no estado de espírito que Jonas estava. E isso foi tão forte, que lá na frente, o próprio Jesus disse: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do ventre, importa que o Filho do Homem também vai passar por um sacrifício, vai passar por uma agonia mortal, mas ele vai se levantar, ele vai triunfar, ele vai vencer. Então, na angústia, siga o caminho da oração. Segundo ponto, relembre e medite em todas as coisas que Deus fez por você no passado. Ele começa a descrever aqui no Salmo, a partir do verso 10, olha o que ele diz: eu disse, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Ou seja, o Espírito de Deus começa a trazer à memória dele os cuidados de Deus no passado. E ele diz no versículo 11: lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Ele começa então a trazer à memória os momentos de vitória, os momentos dos quais também ele viveu um estado de angústia, e aquela angústia foi vencida, ele triunfou sobre ela, experimentando vitórias do Senhor, experimentando consolo do Senhor, vendo o agir, o trabalhar de Deus na sua vida. Então ele começa a olhar e perceber que o Deus que agiu no passado, sim, o Deus que trabalhou, sim, o Deus que de geração em geração foi manifestando as suas obras, o Deus da misericórdia, o Deus da bondade, o Deus que se torna favorável, que agiu lá atrás, vai agir também no hoje, no aqui, no agora, e vai agir no futuro. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Como eu disse, a angústia, ela tem a capacidade de fazer a gente dar uma proporção muito maior para o problema, para a luta, para o mal. Ela gera uma visão distorcida, e aí só na presença de Deus, para você experimentar o que de fato o Senhor fez no seu passado, trazendo a sua memória. Ele traz à memória os seus feitos, os momentos de vitória, e ele diz: eu continuo o mesmo, eu continuo sendo o mesmo. Quem pode levantar a mão e adorar ao Senhor? E aí, Asaf começa a observar: meditarei, o verso 12, também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. Agora, ele experimentou a presença de Deus, agora aquela angústia, ela foi embora. Ela foi embora. Sabe, eu sempre costumo dizer isso, a gente não pode impedir
o pássaro de voar sobre a nossa cabeça. E a gente não pode. Mas a gente pode impedir ele de fazer ninho na nossa cabeça. Ou seja, não podemos impedir da angústia, da ansiedade, da inquietude vir. Mas sim, nós podemos triunfá-la na presença do Senhor, em oração, onde o seu Espírito vai vir sobre nós, vai nos fortalecer, vai nos renovar, vai restaurar as nossas forças, vai fazer a gente enxergar o passado. Irmãos, teve um dia da minha vida que eu estava tão angustiado, e eu estava pastoreando a igreja lá em Santo André, no Jardim Cristiane. Eu estava no meu 3º ano do pastoreio daquela igreja, que eu fiquei lá quase 6. Mas eu estava tão angustiado, debaixo de uma luta tão grande. E aí, eu disse para Deus: Senhor, hoje é o último dia que eu vou pregar. Eu não vou pregar mais. Eu vou entregar essa igreja e eu vou cuidar da minha vida. Falei isso para o Senhor. E era um sábado. E eu tinha sido convidado, quem sabe ele está me ouvindo, lá no chamado Sítio Caçaquera, ou no mais popular Morro da Quibom. Quem dirigia na época lá, o pastor Francisco Paixão, está lá em Linhares, no Espírito Santo, hoje. E eu fui convidado para pregar lá na festividade do ciclo de oração. E eu disse: hoje é o último dia. Eu não falei nada para ninguém, mas eu entrei dentro do meu quarto, fechei a porta, orei e disse: Senhor, hoje é o último dia. Chega, a partir de amanhã eu dirijo o culto aqui, na segunda eu entrego a igreja. Eu estava decidido. E aí eu entrei no carro. Quando eu entrei no carro, o Espírito Santo falou assim para mim: hoje eu vou te dar uma prova, que eu não quero que você pare. E você não vai parar. Era como se alguém tivesse entrado no carro comigo e sentado do meu lado, porque eu fechei a porta, eu fui ligar o carro e eu ouvi a voz. E fui. Irmão, pensa numa favela. Quando eu estou para entrar dentro dela, tinha que descer assim, lembra, né, Edson? Vocês chegaram a ir lá, né? Com a Edna. Quando fui descer, no que eu desci, irmão, tinha umas 8 viaturas da polícia. Eu terminei de descer, só vi aquela luz forte nos meus olhos. E aí, aquele armamento pesado. E o policial disse: sai do carro. Eu falei: pronto, não é hoje mesmo, não, eu vou parar mesmo. Não, agora acabou mesmo. Irmão, eu saí do carro, aqueles camaradas, irmão, com a arma tudo apontado para mim. Outro já pegou, abre o bagageiro, já abriu o bagageiro. E eu com a Bíblia na mão, como estou aqui, ó. Falou: o que você veio fazer aqui? Eu falei: sim, eu sou pastor, eu vim pregar na igreja aí. Ah, crente até o diabo é. Irmão, fiquei uma meia hora parado. Os caras mexendo no meu carro. De tudo quanto é jeito você possa imaginar. E eu parado lá, eu disse: é Jesus. Hoje é o último dia. Acabou. Aí me liberaram. Quando eu subi, que eu cheguei na igreja, a igreja era um barraco grande, estava lotado. Que eu parei o carro, eu já vi que Deus estava lá. Uma unção poderosa fluindo lá dentro. A presença de Deus manifesta. E aí eu entrei.
Orei, contei para o pastor o que tinha acontecido, que acabou me atrasando. Sentei, e aquela unção fluindo. Peguei o microfone para ministrar a palavra. Depois de cerca de 15 minutos que eu estava pregando, uma adolescente de 14 anos, ela dá um pulo, estava sentada do lado da mãe dela, no círculo de oração, ela dá um pulo, e começa a falar em línguas. Quando ela começou a falar em línguas, a igreja foi dominada pelo poder de Deus. E eu fiquei meio que sem entender, e continuando a pregar, e a igreja, debaixo daquela unção, todo mundo falando em línguas. De repente, a mesma adolescente, a mesma menina, ela sai marchando e falando em línguas. E ela vai até a direção da esposa do pastor Francisco, e ela começa a profetizar para a esposa do pastor. Quando ela começou a profetizar para a esposa do pastor, eu não tinha mais como pregar. A unção encheu a casa, que eu olhei para trás, o pastor estava de joelho, em lágrimas, chorando compulsivamente, falando em línguas. E eu fiquei sem entender, e aí eu só ouvi o Espírito Santo falar assim para mim: acabei de te dar o sinal. Quando ele falou que acabou de me dar o sinal, eu ajoelhei do lado do pastor Francisco e perguntei: pastor, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. E ele, com muita dificuldade, falando 2 palavras e 10 em língua estranha, ele disse: pastor, o senhor está vendo essa menina? E falava em mistério. O senhor está vendo essa menina aí? Jesus batizou ela com o Espírito Santo, pastor. Eu falei: amém, glória a Deus. Pastor, você viu que ela foi profetizar para minha esposa? Sim, eu vi. Pastor, essa menina é muda e surda. Jesus curou ela. Ela está falando, pastor. Ela está falando. Quem caiu no chão fui eu. Quem me prostrou e ficou prostrado ali fui eu. Sabe que hora terminou esse culto? 00:40. A unção dominou aquele lugar. No dia mais intenso da minha angústia, que eu disse: eu vou parar, ele veio sobre mim. Louvado seja o nome do Senhor. E depois, a menina foi na igreja que eu pastoreava e deu testemunho. Que coisa linda. Jesus continua mesmo. Você pode adorá-lo aí. Você pode glorificar então, é nesse momento, no momento da angústia. Por isso que o Salmo 46, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Então, Asaf, ele começa a meditar nas grandezas de Deus. Ele começa a meditar no poder de Deus. Ele começa agora a ouvir o Espírito Santo e ser edificado pelas grandezas, pelas maravilhas do Senhor. No final do salmo, sabe o que ele está fazendo? Ele está adorando. Ele está glorificando a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor não liberou essa palavra em vão nesta noite. Eu tenho certeza que Ele tem um caminho de vitória nessa angústia. Eu tenho certeza que você vai sair triunfante, adorando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Muitas das vezes a angústia veio em outras situações na minha vida,
Mas todas as vezes que ela vinha, o Espírito Santo me levava lá atrás. Está lembrado daquela menina? Está lembrado daquele dia? Então eu vou vencer de novo. Eu vou triunfar de novo. Eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar seguindo avante. Sabe por quê? Porque o Senhor continua conosco. Jesus sentiu um nível de angústia lá no Getsêmani tão grande. Tão grande que o seu suor se tornou gotas de sangue. Ou seja, pelos poros da pele, em vez de suor, saía sangue. Um estado de angústia tão grande e profunda, que ele diz: Pai, olha aqui. Pai, olha o que está acontecendo comigo. Em vez de suor, está saindo sangue, Pai. Pai, faz o seguinte: se for possível, passa de mim esse cálice. Era o mesmo que está dizendo: Pai, vamos parar por aqui? Dá para o Senhor encerrar essa história aqui? E naquele momento, Jesus fala: todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque para esta hora eu vim, para este momento eu vim. E agora Jesus sai dali para enfrentar os seus algozes. Mas ele tinha certeza que seriam 3 dias difíceis. Mas ao terceiro dia, ele iria ressuscitar. Triunfante, vencedor. A morte foi tragada pela vitória da ressurreição. Aleluia. Por isso, como ele conhece a nossa humanidade, ele diz: olha, presta atenção, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a vitória do nosso Senhor, o triunfo do nosso Senhor é a garantia que eu vou vencer, que nós vamos vencer, que nós iremos triunfar. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Bendizemos